Muita gente acha que é barato viver aqui na Espanha e muita gente acha que é impossível, de tão caro que é. Neste vídeo eu vou te contar quanto realmente custa viver aqui na Espanha. Meu nome é Ivânia, eu moro aqui há 6 anos e meio, trabalho em um emprego comum e vivo uma vida simples. Esses valores são para uma pessoa sozinha que vai dividir casa na região de Barcelona. Não é no centro de Barcelona, mas também não é no interior. Vai estar em uma área, uma cidade, né? Que vai estar bem comunicada, que vai ter bancos, supermercados, fruteria, academias, vai ter de absolutamente tudo. Você só não estará no centro de Barcelona e sem contar que a Espanha ela tem um metro que funciona super bem, então é muito bem comunicado o transporte público com o centro de Barcelona. Daqui mesmo onde eu moro, eu estou a 40 minutos do centro de Barcelona, né, em Catalunha. Então é super possível você viver aqui e trabalhar no centro de Barcelona. Vamos começar com a moradia. Vamos falar primeiro de quartos. Para alugar um quarto em Barcelona, bem no centro, está em torno de 400 a 600 euros, um quarto. Enquanto que em cidades menores você vai encontrar valores em torno de 350 a 500 euros. Agora, se você quer morar sozinho, você não quer dividir casa, você vai pagar em um apartamento. Se for em cidades menores, você vai pagar em torno de 800 a 1.300 euros. Agora, se for em Barcelona, vai ser 1.400 para cima. Uma coisa importante, sempre, pelo menos na maioria das vezes, eles pedem caução, principalmente quando é aluguel de um apartamento inteiro. Eles pedem o caução. E o calção, eu acredito que a maioria sabe, mas para quem não sabe, o calção ele é o valor do aluguel. Então, hora que você for entrar tanto em um quarto quanto em um apartamento, você vai pagar aquele valor 2 vezes, que vai ser o valor do aluguel mais o do calção. Porém, esse valor do calção, eles só vão te devolver quando você entregar ou o quarto ou o apartamento, depois deles verificarem se não tem nada estragado, se você não estragou nada, que eles precisem mexer nesse valor para poder repararem esse conserto, vamos dizer. Então, um ponto muito importante que eu sugiro para vocês fazerem, tanto em quarto quanto em apartamento, verifiquem tudo, gente, absolutamente tudo. Eu sugiro a vocês que visitem o quarto, o apartamento e olhem as paredes, se tem alguma mancha, se está descascando algum ponto, se tem mofo, alguma umidade. Tirem foto, façam vídeo e principalmente que vai ter ali com a data e grava. Isso guarda com vocês e avisa para o dono também, né? Pelo menos é o que eu faço, né? Eu envio para a pessoa, falo, olha, no quarto está assim, 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 eu encontrei isso daqui, tem uma tomada que não funciona, tem esse fio, não sei, tem essa lâmpada aqui que não funciona. Tudo vocês vão comunicar para o dono, porque para no final, quando vocês forem entregar, ele não poder cobrar isso de vocês, tá? Vamos para o ponto da alimentação. Alimentação para uma pessoa fica em torno de 150 mínimo, né? Eu não vou colocar um valor máximo porque a gente pode gastar até todo o nosso salário com alimentação, mas normalmente a média é de 150 a 250 euros de alimentação. Aí entra outro ponto, depende do estilo de vida que você tem, se você é uma pessoa que cozinha, né? Então, se você cozinhar, for no supermercado, no sacolão para comprar a sua proteína, a sua verdura, você mesmo fazer, isso vai te sair bem mais em conta, além de mais saudável. Mas se você for uma pessoa que, eu não quero cozinhar, ou eu não gosto, não tô afim, quero estar sempre aí pedindo deliveries, tá aí comendo fast food, tá aí frequentando bastante restaurante, então esses valores vão ser mais altos para você. Agora vamos falar de transporte. Como eu falei, o transporte aqui ele é muito funcional, muito. Tanto o ônibus quanto o metrô, quanto os trens,
tudo, absolutamente aqui é bem comunicado com o centro. E aqui funciona por zona. Por exemplo, eu trabalho na zona 1 de Barcelona. Imagine que Barcelona está aqui, é esse ponto. Em volta de Barcelona é a zona 1, que são as cidades vizinhas, que é onde eu moro, né? Aí na zona 2 é um pouquinho mais longe, aí você vai pagar outro valor. Aí a primeira zona, o transporte público, que eu pago, porque isso depende da idade. Para as pessoas que são mais jovens, né? Eu acredito que abaixo de 26 anos, elas têm um desconto. Elas vão pagar, hoje eu pago R$22,80, se não me engano, ou seja, vamos arredondar, 23 euros. Sai ainda menos para ela, se entende? Aí depende da zona, são até 5 zonas, tem a zona 1, a zona 2, a zona 3, zona 4 e a zona 5. Mas normalmente para ficar viável, porque se a gente já depende do transporte público, a gente normalmente não vai pegar clientes tão longe. Eu, por exemplo, antes eu atendia na zona 1 e 2 de Barcelona, mas hoje eu só atendo na zona 1. Porque para mim me convém mais, até mesmo para eu poder conciliar um cliente com outro, porque o tempo de deslocamento é uma coisa que você tem que colocar também na ponta do lápis, né? Para você fazer aí o seu orçamento e ver se te compensa ou não. Lembrando que esse valor, ele é para o mês todo, tá? Então você pagou aí, dependendo da zona, de 23 a 40 euros e você pode usufruir desse transporte, todos os meios de transporte, ônibus, metrô, trem. Você pode usar todos os meios de transporte que existirem aqui na Espanha, pagando apenas o valor de 23 euros, que é o valor que eu pago desde que seja na zona 1. Vamos falar de contas fixas. Primeiro ponto vai ser a internet, né? O Wi-Fi em casa. Vai variar, vai ser entre 15 a 20 euros, depende de qual fibra que você vai escolher. Mas normalmente esse valor vai ser esse valor de Wi-Fi. Aí se você vai dividir com alguém, vai sair mais em conta ainda. O celular sai em torno, a internet móvel, de 10 a 20 euros. Muito tempo eu usei uma determinada companhia e eu paguei 20 euros, porque eu tinha um pré-pago, eu tinha que ficar recarregando durante 6 anos da minha vida, juro. E agora a companhia que eu estou, ela tá no meu nome e eu pago, graças a Deus, só 8 euros. E eu fico em redes sociais, conectada no YouTube 24 horas por dia. E não aumenta. Então eu posso fazer ligações, apesar que eu quase não faço, mas posso fazer ligações, internet assim, praticamente ilimitada. E pelo menos a minha não acabou. E, gente, eu desconheço alguém que usa mais internet do que eu e supre todas as minhas necessidades. Então, se você estiver querendo saber qual é a que eu uso, é a Lowi. A luz. A luz costuma vir mensal. Aqui, pelo menos, né, a gente paga em torno de, vamos colocar 20 euros que a gente gasta. É o nosso gasto, mas eu tô falando da minha realidade, tá? Porque normalmente a luz vem em torno de 20 a 40 euros para cada. Isso vai depender muito se a pessoa tiver calentador em casa, porque puxa muita energia, né, do uso pessoal de cada um. A minha amiga e eu mesmo, a gente tem um uso assim, eu considero super moderado. Tanto que a nossa conta para cada de luz não passa de 20 euros para cada. Mas normalmente, pelo que eu converso com as minhas amigas que dividem casa também, e às vezes a luz pode estar incluída no valor do quarto e algumas vezes não. A luz vem à parte. Eu já morei em casa assim, na antiga casa que eu morava. Então a luz vinha e a gente dividia para todo mundo que morava na casa. Aí dava em torno de 25, 30 euros. Aí no inverno vinha mais, por causa que lá assim a gente usava o calentador no inverno todo, então e costumava ficar em 50 euros para cada. E no verão, mais ventilador ligado o dia inteiro, então subia também.
A água, normalmente, quando você aluga um quarto, ela costuma vir no valor. Eles não costumam cobrar a parte, cobram só a luz, né, por ser mais exorbitante o valor, e a água não. Mas aqui a água ela vem bimestral, tanto a água quanto o gás. Então ela costuma vir, se fosse para dividir por mês, seria em torno também de 20 e poucos euros. Então eu considero ok. Volto a dizer, a gente faz um uso consciente, moramos só as duas aqui. Não tem criança, a gente não coloca assim muita lavadora, coloca o suficiente, mas também a gente lava o que é necessário. Mas, porque tem quartos também que você vai morar, eles limitam uma lavadora por semana. Aqui não, gente, eu mesma lavo roupa preta e vermelha separada de roupa branca e de cor, então é super tranquilo o nosso consumo. Agora vamos falar da saúde. A saúde pública aqui, nós temos a saúde gratuita. Uma vez que você está cadastrado no sistema de saúde da Espanha, você tem o direito a se consultar, a fazer seus exames, tudo que você precisar. Eu já contei aqui em outro vídeo, eu me acidentei, precisei usar o sistema de saúde já 2 vezes, fui super bem atendida. Tem um problema, desenvolvi uma alergia gravíssima aqui ao pólen e inclusive estou fazendo tratamento em abril. Eu tenho até uma consulta para ir, porque eu estou querendo que eles me passem a injeção. A injeção é caríssima, gente, caríssima, caríssima, porque o remédio já não me faz mais efeito. Então eu comecei com 10 miligramas, depois eu aumentei para 20. E ano passado eu cheguei de madrugada para urgência porque eu não conseguia respirar. Eu fiz um teste, eu tenho alergia assim a todas as espécies de pólen que tem. A bananeira, que aqui tem bastante plantada pela rua, então só de pensar meu nariz já começa a coçar. E eu tô tentando a injeção, porque a injeção custa 500 euros. E eu não tenho condições de pagar 500 euros para tomar uma vacina. Então eu tô tentando fazer, eu já fiz a prova inicial, então sem pagar nada, tá? Eu fiz, eles me picaram, eles colocaram aqui um monte de exames, diferente tipo de provas. Acho que foram 32 no meu braço para ver o que reacionava. E reacionou quase tudo. E eu tenho muita alergia a pólen, a ácaro, a mofo, algum tipo de pelo de gato, de cachorro, embora eu amo os animais, mas alguns me provocam muita alergia, até mesmo no trabalho, né? Muitas clientes têm gato, cachorro. Teve algumas casas que eu precisei de trabalhar de máscara, porque o meu rosto assim começa a inchar de uma maneira, a boca, tudo. É uma alergia assim grave, não é frescura. Mas a saúde pública é gratuita, porém tem pessoas que elas não ficam satisfeitas com a saúde pública e querem pagar, ou então querem fazer algum tratamento e querem ter mais prioridade no atendimento, não querem esperar o sistema público, então elas acabam pagando. E para pagar depende também da idade da pessoa. A gente sabe que um plano de saúde ele acompanha a idade, mas normalmente está entre 40 a 60 euros mensais. Vamos falar, eu acho que onde que vai, que concentra o maior gasto. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, que é lazer e vida social. Aqui é muito comum para socializar a gente tomar um cafezinho com a pessoa. E é literalmente tomar um cafezinho, porém a gente é da nossa cultura comer alguma coisa junto com o café. E a parte que tem também ali, né? Tem um croissant que normalmente o café vai estar saindo em torno, depende de onde você estiver. Lembrando sempre, quanto mais perto de Barcelona você estiver, mais caro você vai pagar pelo café. Aqui na região onde eu moro, aqui o cafezinho tá saindo em torno de 1,60, tem lugares que é 1,70, mas de 2 euros não. Já em Barcelona eu já paguei 3 euros no café. Então assim, o café tá saindo entre 2,60 a 3 euros. Então, mais o aperitivo, vamos dizer assim, se você for merendar, você for comer um croissant, vamos colocar aí mais 1,60, 1,80, mais o croissant. Se você estiver em Barcelona, sobe a régua mais um pouco também. Vamos falar do menu.
que é o quê? A comida. Você chega ali no restaurante para comer, você vai ter direito ao primeiro prato, ao segundo prato, a uma bebida e mais a sobremesa. Então, assim, é bastante coisa, é bem completo e você vai pagar na região aqui das cidades vizinhas, menores que Barcelona, o menu tá saindo em torno de 12 a 18 euros. Agora, em Barcelona, você vai pagar a partir de, vamos colocar, 18 euros. Eu já encontrei. Não sei falar agora que eu não sou muito de comer em Barcelona, porque eu acho caríssimo e quando eu vou, a última vez que eu fui convidada, inclusive, mas normalmente para comer lá o menu tá em torno de 20 a 25 euros. Cinema que eu acho um valor ok, tá entre 8 a 15 euros, depende do dia, né? Eu acho que todo lugar é assim, dependendo do dia é mais barato. E então, cinema tá aí, não é uma coisa que a gente vai com tanta frequência, mas quando tiver com vontade de ir, tá entre 8 a 15 euros. As viagens low cost. Low cost tá em torno aí de 30 a 150 euros. Vai depender muito do destino e do país de origem, de onde você está saindo e também da localização. Por exemplo, eu aqui na região de Barcelona, eu tenho a sorte de ter o aeroporto aqui mesmo, tá 40 minutos de mim. Então, última vez que eu fui para Londres mesmo, a passagem de ida e volta saiu a 32 euros. Não seria o mesmo valor para todos os pontos da Espanha. Então vamos colocar aí entre 50 a 150 euros, porque a gente vai considerar o local de partida e o lugar de chegada. Então o valor final vai depender muito do que você está buscando. Se você está buscando compartilhar casa, se você vai compartilhar quarto, sim, inclusive já foi o meu caso, eu já dividi meu quarto com uma amiga minha durante um tempo, não durou muito e é uma coisa que eu não indico para ninguém, só se realmente você tiver assim precisando muito, mas gente, o quarto é o seu lar, é o único lugar que você vai poder respirar e falar que você tá num ambiente seguro. Então, para você dividir esse espaço com outra pessoa, eu não acredito que essa economia vale a pena, mas depende de cada um, tá? Eu respeito todo ponto de vista e todo lado também, óbvio. Por isso que eu trouxe aqui várias alternativas e valores para vocês. E esses valores que eu trouxe, tanto de internet quanto de luz, eu esqueci de mencionar. A luz é aqui, diferente do Brasil, você pode trocar a companhia se você estiver insatisfeito com o valor. Só que isso é possível se você for responsável pelo contrato da luz. Se você morar em um quarto, a pessoa que vai definir, não é você. Você simplesmente vai pagar por aquilo que já existe. Mas é uma possibilidade que eu acho interessante também. Então eu resolvi trazer esses valores soltos para que vocês mesmos possam definir, possam aí olhar, o quarto eu consigo achar, né, na região de Barcelona tá girando em torno desse valor, porém nas cidades vizinhas está em torno a esse valor. Qual seria mais interessante para mim? Eu vou querer estar mais próximo do centro ou eu vou querer pagar mais barato e estar mais bem comunicado? Então por isso que eu não trouxe um valor aqui fechado para decretar, você vai gastar isso para você viver na Espanha. Não, porque vai depender do seu custo de vida e do que você está disposto a economizar, do que você não está disposto a abrir mão dos seus valores, vamos dizer, negociáveis e inegociáveis, tá? Eu espero ter ajudado, tá, com o vídeo. Comente aqui qual a cidade que você gostaria de morar da Espanha, qual região. Eu moro na região de Catalunha, tá? Eu moro numa cidade vizinha a Barcelona, como eu já falei aqui para vocês. Comentem aqui qual cidade que vocês gostariam de viver e se vocês se surpreenderam ou estão impactados com o valor das coisas, que se vocês acharam que era mais caro, mais barato. E eu convido vocês também a verem outros vídeos do canal, pode ser que sirva para vocês. Espero ter ajudado. Um beijo para vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!